Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, sou professor de prática jurídica e eu ensino qualquer advogado a advogar sem errar nos juizados especiais cíveis, mesmo que seja um advogado iniciante. Hoje, a gente vai falar sobre um tema muito interessante que, na verdade, eu venho falando dele desde segunda-feira. Não sei se você acompanhou meus stories, não sei se você acompanhou as minhas mensagens, mas na segunda-feira eu tratei com muitos de vocês sobre decisões absurdas no juizado especial cível, tá? E eu confesso que eu fiquei surpreso com os dados que eu colhi nessa conversa com vocês. 87% das pessoas que me acompanham no Instagram relataram que já receberam ou já viram alguma decisão absurda, né? E é sobre isso que a gente vai tratar aqui, porque se você é advogado e não quer errar, você precisa dominar as formas de recorrer no juizado, os recursos, as formas de impugnação no juizado, tá? E se você advoga, cedo ou tarde você vai se deparar com uma decisão absurda ou extremamente injusta, algo que não encaixa nem direito com o que está no processo. E isso ficou evidente nessa conversa que eu tive com meus seguidores na segunda-feira, né? Mas, antes de tudo, vamos deixar claro aqui o que é decisão absurda, porque você tem que ter em mente que decisão absurda é uma coisa e uma decisão que não te agrada é outra. Uma decisão que surpreende você não necessariamente é uma decisão absurda, tá? Às vezes falta conhecimento também. Às vezes é uma decisão completamente correta, que está de acordo com a prática, de acordo com o que se aplica na prática nos juizados, mas o advogado não conhece. É um advogado que tem uma experiência em outro ramo do direito, ou não tem experiência ainda, está começando, está tudo bem, porque a verdade é que você não foi treinado para atuar em juizados. Isso aí, qualquer pessoa que me acompanha aqui sabe que a faculdade não tratou disso com você e muitos advogados, na prática, se surpreendem com decisões que são corriqueiras no juizado, mas que para ele aquilo parece um absurdo. Mas não é uma decisão completamente comum. A gente precisa primeiro diferenciar a decisão absurda da decisão que não agrada a parte ou não agrada o advogado. Como assim? Quem perde a ação não está satisfeito, né? Normalmente é isso que acontece. A pessoa, ela normalmente, quando está em uma ação, ela acha que está coberta de razão, né? Então, a decisão que não favorece uma das partes vai deixar aquela parte realmente insatisfeita, indignada. O advogado também, porque é um advogado que normalmente acredita no direito do cliente. Então, uma decisão que adota uma tese diferente daquela que foi defendida pelo advogado não é necessariamente uma decisão absurda. Não é, né? Outra situação muito comum é o advogado que talvez seja inexperiente nos juizados, ele se surpreende quando ele pretende a aplicação de uma norma que está no CPC, e aí ele não sabia que, na verdade, existe uma disposição específica na lei dos juizados de modo diferente, e aí não dá para você aplicar o CPC. Isso acontece também com muita frequência. Vocês não imaginam a quantidade de advogados que cometem erros graves simplesmente porque têm o desconhecimento, porque não conhecem a lei do juizado, não sabem aplicar na prática a lei dos juizados. E isso aí é muito diferente
de uma decisão absurda do juiz. O que é que eu digo aqui? O que é que eu quero dizer com decisão absurda do juiz? Por exemplo, uma decisão completamente contrária ao que está nos autos, às provas dos autos. Uma decisão extrapetita, citrapetita, ultrapetita. Normalmente são decisões absurdas. Isso, inclusive, isso pode acontecer de ser juntada a uma decisão trocada. Olha, essa sentença aqui era de um processo e foi anexada a outro processo. Acontece muito. Acontece muito. Então, isso aí é o que eu chamo de decisão absurda. Decisão não fundamentada ou pouco fundamentada, ou com fundamento em norma que não se aplica ao caso, ou até que aplica uma norma, mas aplica a norma em desacordo com um entendimento dominante, majoritário do STJ, por exemplo, do STF. Isso é decisão absurda. Mas não confunda uma decisão absurda com uma decisão que simplesmente não agrada o seu cliente, ou não agrada você, ou não aplicou a tese que você defendia, mas aplicou uma outra tese que também tinha bastante fundamento, lastro, realmente. Então, eu falo isso porque na segunda-feira, quando eu estava comentando, quando eu estava conversando com vocês lá pelo direct e pelos stories, eu recebi algumas manifestações indignadas, por exemplo, de quem achava que era uma decisão esdrúxula o juiz ter negado seguimento a um recurso, o juiz não ter admitido um recurso inominado, porque ele estava deserto. Como assim, professor? Ora, a parte, quando foi recorrer, juntou algumas guias do preparo, mas não juntou outras. E a pessoa veio comentar comigo no direct, indignada. Meu Deus, não é possível, porque o juiz tinha que ter dado prazo para ela complementar o preparo. E não podia. Eu devo admitir que eu também não concordo com essa norma. Né? Por que é que não pode complementar o preparo no juizado especial? Não tem fundamento. Não tem fundamento. Né? Não tem uma norma na Lei 9.099 que proíba. Não tem. Tá? E esse discurso de que é uma norma incompatível, de que a complementação do preparo, prevista lá no artigo 1007 do CPC, de que essa disposição é incompatível com o rito do juizado, não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Eu concordo com você. Mas você que quer atuar no juizado, você tem que estar careca de saber de que não é possível a complementação. Não adianta a gente individualmente ficar reclamando da lei. Não adianta, você tem que saber como é que é aplicada na prática. Você quer advogar em juizado, você já está ciente das vantagens de advogar no juizado, se adapte. Conheça minimamente as regras. E aí você não vai se surpreender, você não vai errar, você não vai prejudicar o seu cliente lá na frente. Imagina só um advogado que está contando com a possibilidade de complementar o preparo, e aí faz o preparo lá. Na dúvida, ele não junta uma guia, o recurso é deserto. Olha o prejuízo do cliente aí. Como é que vai ficar a fama desse advogado em seguida? Então, isso aí é o conhecimento mínimo, básico. Qualquer advogado sabe, qualquer advogado que milita em juizado. Então, você tem que estar atento. Tá? Uma decisão que não admite a complementação do preparo, você não deve classificar essa decisão como uma decisão absurda, não. É uma decisão comum, corriqueira do juizado. Você tem que estar pronto já para isso. E como é que você se prepara para isso? Você sabe.
você estuda detalhadamente a tabela de custas do seu estado e vai recolher o preparo ponto por ponto, centavo por centavo, sem errar. É isso que você tem que fazer, tá? Enfim, esse foi só um exemplo. Mas você quer um exemplo de decisão absurda no juizado e que acontece com alguma frequência? Condenar a parte por litigância de má-fé, às vezes por um detalhe. O juiz, às vezes, ele liga um modo de desconfiança tão grande que qualquer coisinha que ele enxergue no processo, ele quer condenar a parte por litigância de má-fé. Normalmente o consumidor, normalmente a parte autora. E isso aí sim, né? Se ele condena a parte por litigância de má-fé sem uma caracterização realmente da litigância de má-fé, sem algo evidente, ele condena em litigância de má-fé por uma desconfiança abstrata dele, quer dizer que ele está presumindo a má-fé. E qualquer pessoa que passou um semestre na faculdade sabe que a boa-fé é presumida, a má-fé deve ser evidenciada, provada. Você não pode presumir a má-fé. Isso é princípio lá de quem passou um mês na faculdade já sabe isso. Então, aí sim, essa é uma decisão absurda. Uma decisão que você está falando lá de plano de saúde, você está pedindo lá que o seu cliente seja submetido de urgência a uma cirurgia e você recebe lá uma sentença em que o juiz determina a exclusão do nome do seu cliente do Serasa, do SPC. Isso é uma decisão absurda, uma decisão que não tem cabimento. Nitidamente, uma decisão que foi juntada errada no processo. Então, é disso que a gente está tratando aqui. E quando a gente fala assim de diferenciar uma decisão injusta, absurda, de uma decisão que somente não te agradava porque você esperava outra coisa, você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer as normas do juizado. Isso é o básico, né? Se você precisa conhecer a Lei 9.099, os enunciados do FONAGE, isso aí já ajuda bastante. Mas não é tudo. Porque você tem que ter conhecimento do outro lado do balcão. O que é que eu chamo de visão do outro lado do balcão? É você saber como o juiz aplica na prática aquelas normas. Então, você vai ler a Lei 9.099, você vai cansar de ler a lei, você não vai encontrar lá, por exemplo, o prazo para contestar. E aí pode ser que você se surpreenda quando o juiz não aplicar o prazo que está lá no CPC. E aí você vai achar que isso é uma decisão absurda. Mas falta para você apenas conhecimento. Não só conhecimento da lei, mas conhecimento da prática, de como o juiz aplica aquelas normas na prática, percebe? Então, eu cansei de ver isso no dia a dia. No dia a dia, lá enquanto assessor de juiz na turma recursal, eu vi isso reiteradamente, os advogados se surpreenderem com decisões que eram completamente comuns, normais, mas para ele, advogado, era uma decisão surpresa, absurda, né? Mas acho que já ficou claro aqui para você a diferença entre uma decisão absurda, injusta realmente, e uma decisão que simplesmente não adotou a tese que você defendia ou que surpreendeu você de algum outro modo. Tá? Para evitar uma decisão esdrúxula, para evitar uma decisão absurda que prejudique injustamente o seu cliente, o primeiro passo está na sua petição inicial, por incrível que pareça. Talvez você imagine, poxa, para combater uma decisão esdrúxula, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber recorrer, é saber combater aquela decisão, é saber atacar aquela decisão. Esse é o segundo passo. Mas o primeiro passo
é ter uma petição inicial completamente organizada, enxuta, uma petição que não fala mais do que precisa falar, nem fala de menos, nem omite detalhes importantes, mas, sobretudo, uma petição inicial muito bem estruturada. É isso que vai ajudar você muito mais do que saber recorrer. Por que eu digo isso? No ambiente dos juizados, o ambiente dos juizados é extremamente concorrido, sobretudo no que diz respeito à atenção do juiz. Se você está buscando o direito do seu cliente no juizado, porque você sabe que é mais rápido, que é mais célere, é mais simples, tem um procedimento que não dá ao réu, por exemplo, tantas hipóteses de recurso e por isso tende a ser uma ação mais rápida e mais simples, você tem que saber também que você disputa a atenção do juiz o tempo inteiro. O juiz está ali por semana, ele tem 40, 60, 100 processos para dar conta. Só um juiz. Né? Então, você não vai querer escrever uma petição inicial que parece um livro. Você vai ser muito claro, muito objetivo nessa petição inicial. Mas é lógico que não é só isso. Mas isso é muito importante. Porque a sua petição inicial, se ela induziu o juiz a erro, acabou. Acabou. É comum isso mais do que você pode imaginar. A petição, ela ser tão extensa que o juiz não vê um dos pedidos. E é porque o juiz, ele tá com preguiça, tá de má vontade, é porque ele te odeia, é porque ele tá perseguindo você? Não. O juiz está preocupado com outras coisas. A preocupação maior do juiz é tirar aquele processo da frente dele, da fila, do acervo dele. Aquele processo ali vai começar a pesar no gabinete do juiz dali a alguns dias. Nenhum juiz quer ter processo acumulado, não. E isso tende a fazer o juiz julgar rápido. Às vezes, passar o olho para decidir. Normalmente, ele entrega aquele processo ali para a equipe dele, para um auxiliar, para quem vai redigir é a decisão já, tá? Eu ia chamar aqui de minuta, de proposta de decisão, mas saiba, já é a decisão. Já é a decisão. É o assessor dele, o juiz leigo, o estagiário que vai redigir a decisão. Lá para as tantas, lá em algum momento, o juiz vai ler, vai corrigir. Mas pode ser que essa leitura seja muito rápida. Pode ser que essa leitura não seja completa, não seja efetiva. E aí que vai passar um monte de decisão que não faz sentido, que deixou de analisar algum aspecto importante do processo. É nesse momento. Mas você reduz muito a sua chance de se deparar com uma decisão desse jeito se suas petições forem objetivas, claras, concisas e muito bem organizadas. Tá? Se você procurar aí, né, nos meus vídeos antigos, você certamente vai encontrar algum vídeo meu em que eu falo sobre essa estrutura das decisões, das petições iniciais, a forma de organizar isso. Tá? E se não encontrar, vai ter alguma aula especial aí na frente em que você vai ter a oportunidade de ter essa aula, tá? Pois bem, mas superada então, né, essa fase aí, o primeiro passo, que é ter uma petição inicial estruturada, organizada, e mais, a petição inicial bem redigida, ela vai ajudar você na hora do recurso também, tá? Então guarde essa informação. Mas uma vez que a sua petição está toda organizada, está pronta, de acordo com o meu método, enfim, você vai, então, diminuir as suas chances de se deparar com uma decisão esquisita, ruim, enfim. Mas pode ser que ainda assim a decisão esdrúxula venha,
Pode ser que a decisão que prejudica o seu cliente, aquela decisão que é completamente equivocada, absurda mesmo, ela venha, tá? E aí não tem jeito, a forma que você tem é dominar as formas de recorrer no juizado. E aí, se você for para a lei do juizado, você vai ver que a Lei 9.099 só fala de 2 recursos: recurso e embargos de declaração. A lei fala recurso. Na prática, nós chamamos de recurso inominado, justamente porque a lei fala recurso, mas não dá um nome para ele. Mas a Lei 9.099 só prevê essas duas classes de recurso: recurso inominado e embargos de declaração. Tá? Só são esses que são aplicados no juizado? Não, não são só esses. A gente vai tratar aqui sobre isso lá na frente. Mas o que importa também é você perceber que só ler a Lei 9.099 não te ajuda. Desculpe, ajuda, não resolve o problema. Só ler a lei não resolve o problema. Porque se você for para a lei, você só vai ver lá 2 hipóteses de recurso. Tem outras? Tem. Vamos falar sobre isso. Mas, no juizado, o que você precisa saber antes de recorrer é classificar aquela decisão. Que tipo de decisão é aquele? É uma sentença? É uma decisão interlocutória? Ou aquilo é só um despacho? Né? Então, as coisas vão ficando mais claras com a eliminação. É a melhor forma que você tem de entender tudo isso. Né? Então, se não é sentença, mas tem um conteúdo decisório, quer dizer, o juiz está determinando alguma coisa ali, ele está concedendo, está denegando alguma coisa, ele está encerrando aquele incidente, aquele expediente, você vai perceber que, se não é sentença, é uma decisão interlocutória. Você tem que estar atento a isso. Mas, vamos lá. Se você sabe o que é sentença, na eliminação você sabe o que é o resto. E é relativamente simples entender o que é sentença. Tá? Se o juiz está julgando procedente, improcedente o pedido, se ele está extinguindo o processo sem resolução do mérito, isso é sentença. Isso é sentença. Tá? E muito cuidado. O título da decisão não necessariamente coincide. E isso é uma coisa que, na prática, vai fazer muita diferença para você. Vai livrar você de muita, muita dor de cabeça. Então, em vez de buscar lá no cabeçalho, sentença, enfim, alguma coisa nesse sentido, olha o conteúdo. É a maior dica que você vai receber hoje aqui. Olha o conteúdo. Se está lá julgando procedente, improcedente, parcialmente procedente, se está extinguindo o processo sem resolução do mérito, porque o autor não compareceu, porque a incompetência dos juizados foi reconhecida, porque falta ali uma das condições da ação ou um pressuposto processual, é sentença. É sentença. E aí você não vai esquecer isso mais. Tá? Guarda isso aí. Se a decisão não tem nenhum conteúdo desse tipo, é decisão interlocutória, meu amigo. Então, tá ali indeferindo alguma coisa. É decisão interlocutória. E você quer que eu deixe mais fácil para você ainda? Vamos lá. Nos juizados, as decisões clássicas, decisões interlocutórias clássicas, a decisão que aprecia o pedido de liminar, pedido de tutela de urgência, logo lá no início do processo, né? É decisão interlocutória. A decisão em que o juiz não quer ouvir uma testemunha sua,
é decisão interlocutória ou que indefere qualquer tipo de prova é decisão interlocutória. Aquela decisão que reconhece, a decisão do juiz do juizado, que reconhece deserção, intempestividade, irregularidade de representação do recurso inominado, é uma decisão interlocutória também. Tá? Aquela decisão que, olha, não admito o recurso, uma vez que o recurso é deserto, ou é intempestivo, ou não está assinado. Hoje em dia, que a gente está tratando, sobretudo, de processo eletrônico, juizado é processo eletrônico, né? Mas ainda tem alguns processos por aí, alguns processos físicos. E era muito comum, muito mesmo. Você não vai acreditar na quantidade de decisões que foram proferidas nesse sentido, e não tem jeito a dar. Quando o recurso ele é juntado sem assinatura, é um recurso inexistente. Se não tem assinatura, é inexistente o recurso. Hoje, com recurso eletrônico, com processo eletrônico, sua assinatura obrigatoriamente deve ir para você conseguir juntar o recurso. Mas antes, recurso de papel, muitas vezes, os advogados esqueciam de assinar. Essa decisão do juiz, lá do juizado, que reconhece a falta de algum pressuposto recursal, é uma decisão interlocutória. Tá? Então, tá fácil aí agora para você identificar o que é uma sentença, o que é uma decisão interlocutória. E por que isso é tão importante para você saber agora? Porque é a partir daí que você vai saber qual é a forma de recorrer. É a partir disso. Porque de sentença no juizado, só cabem 2 recursos. Aí não tem exceção. Só cabem 2 recursos. É sentença, cabe embargos de declaração ou depois recurso inominado. Acabou. Não tem outra hipótese. E você pode ir direto para o recurso inominado também. Professor, quando é que eu vou para o recurso inominado? Quando é que eu vou para o embargo de declaração? Quando eu vou impugnar uma decisão no juizado? A gente aqui está falando de decisões esdrúxulas, né? Absurdas. Se você percebe que a decisão esdrúxula, absurda, ela decorre de uma teimosia mesmo do juiz, de um posicionamento dele, ainda que ele tenha até um posicionamento isolado que ele defende com unhas e dentes. Se você percebe que essa decisão ela é absurda, mas não foi fruto de um equívoco do juiz, mas na verdade, o entendimento do juiz é que é absurdo, percebe? Não houve erro do juiz, não. O juiz simplesmente tem um posicionamento estranho. Um posicionamento excêntrico. Se é isso aí, você não vai gastar tempo com embargos de declaração. Por quê? Quem está acompanhando aí? Porque embargos de declaração, quem julga é o próprio órgão que proferiu a decisão atacada. Então imagina só, você sabe que a decisão do juiz é absurda, mas é absurda porque é o entendimento dele que é absurdo mesmo, não decorreu de um equívoco, não. Para que você vai gastar tempo opondo embargos de declaração que vão para ele mesmo, para ele só dizer que é isso e acabou? Olha, é meu entendimento. A mera irresignação da parte não é suficiente, né, para
atrair o cabimento de embargos de declaração. Isso acontece muito. Então, se você percebe que não decorreu de um erro, vai logo para o recurso inominado, porque você poupa seu tempo. Mas se você percebe que a decisão é absurda, porque decorreu realmente de um erro, por exemplo, o juiz juntou a decisão errada no processo. Né? Pô, num universo ali em que o juiz vai sentenciar 40 processos naquele dia, não é impossível que, eventualmente, ele junte trocada a decisão de um processo em outro. Então, nesse caso aí, que você percebe, olha, foi um equívoco. Né? Então, foi um equívoco do juiz que você percebe que é um juiz que é acessível, né? Um juiz transigente, aberto ao diálogo, aí você pode opor os embargos de declaração, porque são decididos muito mais rápido mesmo. Tá? Diferente do recurso inominado. O recurso inominado vai demorar mais tempo para julgar, você já tem que estar presente para isso. Você tem que estar preparado. O recurso inominado, ele tende a ser julgado em meses. Em meses. Embargos de declaração são julgados em dias normalmente, tá? Não quero criar aqui uma expectativa, vai depender do estado, vai depender de muita coisa para isso. Mas é basicamente isso aí, tá? Agora, meu amigo, se é uma decisão interlocutória, aí a nossa conversa poderia se estender muito mais, tá? Poderia se estender muito mais. Mas é basicamente o seguinte, você precisa entender que a decisão interlocutória no juizado, ela foi planejada, pensada para só ser recorrível depois que o processo fosse sentenciado. Essa é a ideia do legislador. Essa foi a ideia do legislador. Olha, decisão interlocutória não tem recurso, não. Vai recorrer lá no final junto com a sentença. Você entendeu o que eu falei aqui? Você já deve ter ouvido aí, talvez até na faculdade, que a decisão interlocutória ela é irrecorrível. Você deve ter ouvido isso. Mas não é exatamente isso. Não é exatamente isso. A decisão interlocutória no juizado, ela é irrecorrível de imediato. Ela não é recorrível no momento em que ela é publicada. Ela tem um momento de recorrer postergado. Por quê? A ideia do legislador é que a ação ela tramite o mais rápido possível até chegar na sentença. E aí você vê. Tá? E não é uma ideia absurda, não. Porque não são poucas as vezes em que a decisão interlocutória ela aparentemente prejudica o seu cliente, mas quando vem a sentença, seu cliente venceu a ação. Então imagine que você poderia gastar meses, talvez até anos, discutindo uma decisão interlocutória, quando a decisão final no processo seria valiosa, seria favorável para o seu cliente. Então, para que discutir uma decisão interlocutória quando o resultado prático final do processo é favorável para o seu cliente? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Foi por isso que o legislador pensou que seria interessante não ter recurso das decisões interlocutórias, não ter recurso imediato. Mas, logicamente, pode acontecer olha, a decisão interlocutória prejudicou o meu cliente e no final do processo ele perdeu a ação. Aí sim, você abre a hipótese para poder recorrer. E aí, meu amigo, você vai impugnar a decisão interlocutória também no recurso inominado. Você vai, no recurso inominado, atacar
a própria sentença e a decisão interlocutória. Exemplo clássico disso é a decisão que impede a parte de produzir uma prova, por exemplo. Se você tem uma decisão do juiz na audiência que não quer ouvir uma das suas testemunhas, por exemplo, você tem duas hipóteses. Você, lá no final do processo, seu cliente pode vencer a ação. E aí você já não tem mais nenhum interesse em impugnar essa decisão. Por outro lado, se o juiz não ouve a sua testemunha e lá na sentença ele julga improcedente por falta de prova, aí ele está de brincadeira. Ele só pode estar de brincadeira com a sua cara. Por quê? Ele não deixou você produzir a prova que você queria e na sentença ele fala que julga improcedente por falta de prova. Ué. Mas, excelência, a prova estava na audiência, a testemunha estava lá na audiência, você que não quis ouvir. Então, aí, nesse caso, no recurso inominado, você vai atacar a sentença de improcedência e todo o mérito da ação, inclusive o fato de o juiz não ter ouvido a sua testemunha na audiência. E aí o juiz lá na turma recursal, a turma recursal é que vai decidir se vai anular tudo e vai mandar voltar para, de fato, ter nova audiência e aí sim a sua testemunha ser ouvida, ou se ali mesmo ele já tem elementos para julgar o mérito e até reformar a decisão para julgar procedente com as provas que já estão nos autos. Pode ser isso também. Esse é o formato bonitinho, é o formato previsto na lei, nos livros. Isso aí é o que já ajuda muito. Até aqui, você que chegou aqui, se dê um abraço, porque você já está acima da média. A média dos advogados não tem essa clareza, tá? Mas na prática, nem tudo é bonitinho assim, dessa forma. Né? Aliás, é por isso que a prática traz tantos desafios, né? Porque a vida real tem uma criatividade muito maior do que a lei pode prever. Então, a lei não consegue prever todas as situações do cotidiano, do dia a dia. E aí pode ser que você se depare com uma decisão interlocutória que não pode esperar. É uma ação em que eu busco um atendimento de emergência para o meu cliente. Ele precisa ser submetido a uma cirurgia de emergência e o juiz negou a liminar. É absurdo o suficiente para você isso aí? Dá para esperar a sentença para você recorrer da decisão interlocutória? Não dá. Ainda que a sentença seja favorável no final. Se você não impugnar aquela decisão interlocutória logo, de imediato, o cliente morre. O cliente morre. Sabe Deus como fica a consciência do juiz. Sabe-se lá. Mas você não vai ficar com essa consciência pesada. Aí sim, você vai ter que impugnar essa decisão de imediato. E aí, logicamente, pelo amor de Deus, não é recurso inominado, não. Para você não dizer depois que o professor falou que a decisão interlocutória pode ser recorrida através do recurso inominado. Pode sim, em casos normais, comuns, em que você vai impugnar a sentença e também a decisão interlocutória.
Se você vai impugnar de imediato a decisão interlocutória antes da sentença, não é recurso inominado, meu amigo, minha amiga. Não é. Aí, em regra, é mandado de segurança. Tem decisão do STF falando que não cabe, que não pode. Mas para você ter uma ideia, tem até súmula do STJ regulando quem vai apreciar o mandado de segurança no juizado especial. Tá? Então, não se assuste. Se você viu em algum lugar, olha, não cabe, não pode. Pode sim. É mandado de segurança. Porque a lei do mandado de segurança assim autoriza. Aliás, é o devido processo legal. É o acesso à justiça. É a inafastabilidade da jurisdição. Se você tem uma decisão judicial que prejudica o seu cliente, como é que, e você não pode recorrer? Claro que pode. Né? Então, não é recorrer, desculpe, é impugnar. Por que impugnar? Porque o mandado de segurança não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação nesse caso. Tá? E aí, na prática, é normalmente o mandado de segurança. Mas por que eu estou falando que na prática é normalmente o mandado de segurança? Porque, por exemplo, São Paulo, Distrito Federal, cabe agravo. Cabe agravo de instrumento. Então, nesse caso aí, você sabe que lá se admite. Lá se admite. E eu também devo confessar aqui que, para mim, é o mais razoável. É admitir mesmo o agravo de instrumento nesse caso. É o mais razoável. Porque o mandado de segurança é uma ação quadradona, cheia de exigências, de requisitos, é muito formal. Não tem nada a ver com a filosofia do juizado. Mas, de fato, a lei do juizado, isso é totalmente pacífico. Que a lei do juizado, ela não prevê recurso da decisão interlocutória, e isso resulta no que se chama de silêncio eloquente da lei. Onde a lei quis que houvesse recurso, ela falou. E se ela não falou de recurso contra a decisão interlocutória, é porque não cabe mesmo. Mas, o agravo de instrumento é um recurso mais simples. Faz mais sentido, encaixa melhor com a filosofia do juizado. Tá? Então, é por isso que eu entendo que faz muito mais sentido admitir o agravo de instrumento. Mas, na maioria do país, não é isso que vai acontecer e você tem que estar pronto para isso. Não é isso que vai acontecer. Então, na prática, esteja pronto para redigir lá o seu mandado de segurança, impetrar o mandado de segurança contra uma decisão interlocutória que precise ser impugnada de imediato. Mas, Hugo, você não está entendendo. A decisão absurda, ela foi proferida lá na turma recursal já. Porque, você viu, né? Embargos de declaração são apreciados pelo órgão que proferiu a decisão. Então, se é embargo de declaração contra a sentença, eles serão apreciados pelo juiz. O recurso inominado, não. Ele vai para a turma recursal e aí é outro órgão que vai julgar aquele recurso. Mas, chegando na turma recursal, o que pode acontecer é que a decisão absurda foi proferida na turma recursal. E aí, professor, cabe o quê? Aí é que a gente ficaria aqui
por dias conversando e talvez não chegasse a um consenso. Por quê? Eu digo que a sua petição inicial tem que ser perfeita, organizada, muito bem estruturada, para ela trazer os elementos que vão ajudar você no recurso. Porque no recurso, você não vai poder incluir novidade, você não vai poder inovar, trazer fato jurídico novo, né? Enfim, você não vai poder trazer você não vai poder inovar na matéria fática, como a gente fala. Claro que fatos simples você pode trazer, enfim, mas nada que extrapole isso. Então, a sua petição, ela já tem que conter tudo que você vai usar no seu recurso. Tem que conter tudo. Tá? Mas, e se não contiver, já era. Você não vai conseguir inserir aquilo ali, abrir essa discussão com o recurso. Você não vai. Mas, eventualmente, a chance de uma petição inicial resultar numa sentença boa para você é grande. Se seu cliente tem razão, você instruiu bem, juntou as provas, tem uma petição inicial boa, tá tudo bem. A sua chance é grande. A sua chance de reverter uma sentença desfavorável no recurso inominado, ela já é menor do que a sua chance de vencer a ação no primeiro grau. Tá? Ela é menor, mas, repito, se você tem razão, tem lastro probatório, né, se sua fundamentação foi bem construída, no recurso inominado você reverte. Né? A maioria dos que acompanharam a gente nos stories no início da semana, segunda-feira, falaram, olha, já consegui reverter uma improcedência em recurso inominado, por exemplo. Com o recurso inominado, por exemplo. Agora, uma vez que a decisão do recurso inominado, quer dizer, que o acórdão da turma recursal é desfavorável para você, reverter essa decisão já não é brinquedo, não é fácil. Vai ser um grande desafio, de qualquer forma que seja. Então, por isso que eu digo, capriche na sua petição inicial ou na sua contestação, capriche no seu recurso, tá? Porque a sua chance é até o recurso. A sua maior chance, eu diria, é até o recurso inominado. Tá? Uma vez que a turma recursal julgou o recurso inominado, suas chances caem ao chão. Caem ao chão. Então, você tem pouquíssimas chances de reverter uma decisão, ainda que seja uma decisão muito ruim, uma decisão absurda, esdrúxula, suas chances diminuem drasticamente. Porque o recurso que tem maior chance, maior viabilidade, são os embargos de declaração. E eles são destinados à própria turma que proferiu aquela decisão. É o mesmo relator do recurso inominado e logicamente, a mesma turma. Então, você fica sujeito realmente ao entendimento daquele juiz e daquela turma ali. Professor, mas você falou, tem recurso extraordinário ainda. Tem. Mas as chances de um recurso extraordinário ser admitido de um recurso, de um processo no juizado especial é muito baixo. O STF já falou. Dá uma olhada depois no tema 800 do STF. Não tem para onde ir. Eles falam, olha, é questão simples, é questão que normalmente não tem grande relevância nacional. Então, você perde ali no tema da repercussão geral, transcendência. É complicadíssimo, tá? Complicadíssimo você ter um recurso extraordinário admitido num processo de juizado especial. Recurso especial não cabe, hein?
Recurso especial não cabe, nem pelo amor de Deus, não fale disso. Recurso especial em processo de juizado não cabe. Então, se a turma recursal proferir um acórdão absurdo, esdrúxulo, que prejudica você, obrigatoriamente você vai ter que opor embargos de declaração, porque ainda que vá para o mesmo órgão, para o mesmo relator, é uma chance a mais que você tem e eu diria, a chance mais firme para você. E não é das melhores, mas é alguma coisa, tá? Então, os embargos de declaração vão para a mesma turma, para o mesmo relator e o seu exercício argumentativo de convencimento com o juiz vai ser vai precisar ser grande, tá? Mas enfim, uma vez que os embargos não resolveram, aí você tem ainda incidente de uniformização de jurisprudência nos estados onde isso cabe, reclamação, mandado de segurança, inclusive. Tem até quem fala em querela nulitatis, mas é uma ação que não tem lá uma... Na prática também não é. Por exemplo, na Bahia, impossível, tá? Querela nulitatis não vai passar. Tá? Então, não cabe rescisória também no juizado, tá? Então, é bom que você fique atento aí. Mas, isso aí seria tema para outra aula, tá?